Graças a Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa igreja está comprometida em nós estudarmos as Escrituras, porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, essa noite nós vamos dar prosseguimento ao estudo de 1 Coríntios. Vamos entrar no capítulo 4, a partir do verso 1, e queremos a sua atenção, né? Nós vamos estudar aí 13 versículos, tá certo? E queremos a atenção de todos para observarmos aquilo que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Corinto, acerca do seu apostolado, que representava para ele ser um apóstolo de Cristo, né? Todos encontraram 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso de número 1, diz assim: assim, pois, importa que os homens vos considerem como ministros de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguí a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Porquanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, aplicai-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não os ultrapasseis ao que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um ou em detrimento de outro. Pois quem é o que faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tivessem recebido? Já estais farto, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomaras reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofro fome, sede, nudez, e fomos esbofeteados e não temos moradia certa. Nos enfadamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Meu Senhor, nós temos a necessidade de depender única e exclusivamente de Ti. Por isso fala rica e poderosamente aos nossos corações, para que o nosso
entendimento seja aberto pela revelação da Tua palavra e pela inspiração do Teu Espírito sobre as nossas vidas esta noite, para a honra e glória do Teu nome é que nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos o tema dessa noite é os coríntios e o apóstolo Paulo, de alguma forma defendendo o seu apostolado, né? E com isso nós podemos aprender coisas muito interessantes, porque Paulo parte da premissa que os coríntios, eles tinham muita glória, eles eram muito vaidosos, eles se orgulhavam de ter, né, uma cultura muito vasta, de ser uma cidade rica, opulenta, e Paulo era um peregrino, era um transeunte, né? Era alguém que tinha vindo de Jerusalém, anunciaram a mensagem e, de alguma forma, quase que, vou exagerar um pouco, mas é como quase ele estivesse fazendo um favor em ouvir Paulo, né? Porque a cultura deles, e a sabedoria deles, e a filosofia deles, era o que mais importava. Mas Paulo, não se incomodando com essa empáfia, com esse orgulho, com esses sentimentos de superioridade, nesses primeiros versículos, ele faz uma exortação e trata eles com ironia, né? A ironia é aquela figura de linguagem que você diz uma coisa, mas quer dizer outra, para mostrar o quanto a bola deles não estava, né, com essas coisas todas. Por isso é que a gente vê que aqui Paulo, ele se coloca para demonstrar o julgamento aos homens, que eles podiam fazer julgamento aos ministros, aos apóstolos, aqueles que estavam à frente da igreja, mas Paulo se fazia de escusado diante do julgamento humano, porque ele se via um Deus que primeiramente ele era que o julgava apto para o ministério, e ali ele estava para fazer tamanha obra. Então o serviço que ele desempenhava, ele não estava preocupado meramente de agradar aos homens. Tanto é que lá na cidade de Atenas, diante do Areópago, diante do Deus desconhecido, do panteão de deuses gregos, Paulo foi chamado de tagarela. Tão insignificante que era o evangelho diante da exuberância, podemos dizer assim, da filosofia, que eles achavam a coisa muito importante. Mas Paulo, no poder do Espírito Santo, não quis usar de persuasão, porque a filosofia, né, ela trabalha muito o silogismo, de uma ideia que vai partindo para outra, e vai amarrando outra, e daqui a pouco a pessoa está dentro de uma premissa que está imobilizada e não pode sair. E aqui, em primeiro lugar, os primeiros 5 versículos vão trabalhar como Paulo, como sendo um servo, e ele, a priori, estava havendo alguma espécie de julgamento do seu apostolado, e ele trata com brilhantismo de defender o seu apostolado, quando também, não nessa primeira carta, mas na segunda carta, ele continua levando talvez exortações e outras reclamações, e ele novamente passa a defender o seu apostolado com muita eficácia. Então, desde o capítulo 3 nós vemos aqui
pelo menos 3 figuras que descrevem o ministério cristão. Vocês lembram que Paulo falou de lavrador, né? Quem é o lavrador? É um agricultor. Falou de um edifício, e qual foi a terceira? Vocês lembram qual outra figura que Paulo, no capítulo 3, que nós falamos nas últimas 2 semanas, né? Levanta essa figura para mostrar, né, que nós somos instrumentos de Deus, que nós estamos para servir a Ele. Já esqueceram, foi? Vamos ter que ler de novo, vamos ter que voltar aí a fita aí a fita é o novo. Hoje é tudo, né, as coisas mais modernas. Mas, queridos, aqui no capítulo 4, Paulo levanta uma 4ª figura muito importante, tá certo? Que ele se considera como obreiro de Deus. Ele é um mordomo. Ele é um mordomo é um administrador da casa, de uma propriedade, né? Por exemplo, hoje talvez fique difícil da gente entender. Por exemplo, pai, você trabalha, então na sua repartição você tem um gerente, tem um diretor, né? É alguém que recebe uma ordem maior e tem outras pessoas que ele vai administrar. Então, a igreja, como o corpo de Cristo, nós temos muitos membros, e se esses membros não fossem coordenados por alguém, com certeza não teriam um bom desempenho. Então, o mordomo é aquele, o servo, o obreiro de Deus, o ministro, ele é um mordomo e deve desenvolver as suas tarefas com fidelidade, como ele diz no verso 2. O que se requer do dispenseiro e mordomo é a mesma coisa, é que este seja encontrado fiel. E a palavra fiel aqui no grego é pistos, fidedigno, é que ele possa cumprir as ordens do seu Senhor. Então, quando nós, como homens de Deus, somos chamados para pregar o Evangelho, nós temos, acima de tudo, um compromisso com o Senhor que nos chamou. Quer vocês ouçam ou deixem de ouvir, é palavra de Deus. Tem dia que eu tenho certeza que você diz, rapaz, mas pregador hoje pegou pesado com a gente. Mas, querido, se a palavra, aqui ninguém está pregando, contemplando A, B ou C, mas a palavra é para nos confrontar, a palavra é para nos inquirir, a palavra é para mudar o nosso interior, e a gente passar a semana refletindo e mudando de atitude, para voltarmos a próxima semana com o coração renovado, transformado e mais apaixonado por Jesus. Isso é o nosso trabalho. Aqui em Corinto nós vemos essa grande cidade grega tinha um grande hobby. Qual era? Nós já falamos aqui. Era que as pessoas saíam para a praça para ouvir quem estava discutindo, novo assunto que está sendo tomado aí, né? Que está sendo levado a baile. E Paulo, sabendo essa grande tendência lá dos coríntios, ele sempre procurava ir à praça para anunciar, para proclamar o Evangelho, e despertava aqueles que estavam necessitados de Deus e da mensagem do Evangelho. Centrando-se então, os líderes e os coríntios estavam prestando fielmente aos homens de Deus de verdade, né? Aqueles que estavam ali à frente da obra em Coríntios, mas eles estavam levantando, né, inquirindo algumas coisas acerca de Paulo. E aí Paulo diz: olha, eu sou Paulo,
ou uns, né, nós já estudamos, uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí Paulo combate essa divisão. Nós já vimos isso aí nos outros capítulos. Nós somos de Cristo, irmãos. Foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Cada um daqueles que são colaboradores, né? Nós cooperamos com Deus e Deus coopera conosco, dando o crescimento da sua obra. Esse é o grande e maravilhoso propósito da obra de Deus em nossas vidas. Aí dentro desses primeiros 5 versículos nós vemos que a obra, ou que o obreiro, primeiro falando aos obreiros, né, a liderança, né, aos pastores, aos bispos, aos diáconos, aos presbíteros, né, nós somos escravos, sustentado, né, por ele, né? E Paulo escreve: assim pois importa aos homens que vos considerem como ministros de Cristo. Então, o ministro nós já estudamos, que é o ministro, na língua grega tem um significado, mas vamos puxar aqui para o português, né? Nós recebemos janeiro, 1º de janeiro, uma nova, foi eleito o ano passado, né, todo uma quantidade de deputados, senadores, e também o presidente da República, e os ministros desse presidente foram escalonados, foram destacados, né, procuraram homens e mulheres, né, segundo os critérios técnicos, né, como foi dito, mas são pessoas de primeiro escalão, podemos dizer assim. O ministro é uma pessoa que ocupa uma alta posição política, de grande projeção na liderança, e tem às suas mãos um grande poder e autoridade. Se olharmos essa palavra no campo religioso, no campo, né, nós vemos que não vai ter o mesmo significado, né? As coisas de Deus têm um valor, têm uma conotação, e as coisas do mundo é diferente, né? Quando a pessoa diz, não, eu sou ministro do Evangelho, mas tu já quer ser um ministro, pessoa, né, muito importante. O ministro aqui, no contexto bíblico, tem o significado de alguém que exerce a função de líder de uma igreja local. Todavia, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir o ministro nos dá uma ideia totalmente contrária à dos dias atuais. A palavra grega aqui é um peretes, que significa remador de Gales, né? Alguém que entrava naqueles barcos e ia remando, né, junto com outros, para atravessar grandes trechos, e não o contexto hoje de tanta primazia. Mas mesmo assim, fala que o ministro é um servo, né? E o servo, a finalidade é servir, é um servo de todos. Os ministros são meros servos de Cristo, e eles não têm autoridade preeminente de si mesmo. Se alguma coisa nós recebemos, foi do Senhor, que nos chamou e nos designou para nós sermos servos de todos. E aí nós vamos ver porque que muitos até se acham no direito de quererem trazer ofensas e certas acusações aos líderes, porque não tem o valor devido. Eu me lembro que quando eu era criança, e não faz muito tempo, eu sou um garoto, para a gente pegar, viu, Adriano, na mão de um diácono da igreja, a gente se tremia todinho, de tal reverência que era pegar na mão de um diácono. A mão do pastor a gente pegava só uma vez por ano,
que era para, tal. A gente sentava, tinha um degrauzinho assim, a gente dormia nesse degrau, né? Era para ficar prestando atenção, mas como a gente não conseguia ter assim, passava o dia, né, gastando as pilhas, acabava ali e tal, e era um privilégio a gente servir ao Senhor e honrar os líderes que o Senhor colocava, mas hoje não é mais assim para muitos, mas para aqueles que se consideram à luz da palavra ainda deve conservar. Em segundo lugar, nós vemos aqui que o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor, verso 1. E a palavra mordomo é a palavra, eu acho que a gente já disse aqui outra vez, grega iekonomos, que é exatamente uma pessoa cuidada, que cuida das despensas, da dieta, da alimentação de toda a família. Então, famílias importantes, famílias ricas, tinha e como hoje pessoas, né, influentes ainda tem também os seus mordomos, tem que ter, lógico, muita grana para conseguir ter isso aí e tal, mas cuida de todo esse procedimento. É um administrador, o mordomo é diligente na casa do seu senhor, e com frequência um escravo de confiança, e que é encarregado de todos os negócios do lar, né, de comprar, de vender, o que tiver de ser, né, e entregar tudo como lhe apraz, né? Então, esse é o mordomo, e esse mordomo, ele deve ser encontrado fiel, fala da atitude que ele deve ter para com o seu senhor, que é de fidelidade. A função do mordomo busca uma nova previsão ou um serviço para o seu senhor, e isso é algo muito interessante quando Paulo ensina aos irmãos lá de Éfeso, no capítulo 20, verso 27, ele ensina que, diz para eles que ensinou para eles todos os desígnios de Deus. Ele foi diligente, ele fez o seu melhor e ele procurou ensinar, instruir, edificar, confortar. E às vezes nós lamentamos quando a gente tem poucas atividades na igreja, mas que estas atividades sejam prestigiadas, porque nelas há o crescimento, a edificação, o renovo, e ali Deus opera e o seu nome é glorificado, né? Então, outro aspecto do mordomo é que a função de mordomo era também servir as mesas com integridade, falar dessa maneira ordeira e serviçal de dar o seu melhor, né? E a maneira com que melhor maneira com que o pastor, o líder que está aqui como mordomo, ele distribui o alimento, é na pregação, é na ministração do evangelho, é levando essa mensagem rica e poderosa para confrontar o coração de vocês e vocês serem edificados e abençoados para a glória do nome de Jesus. Então é muito, muito interessante a maneira com que o evangelho vem até nós e chega e opera as suas maravilhas no nosso meio. A segunda metade dos versículos, do verso 6 até o verso de número 13, fala sobre o cuidado que a igreja precisa ter de não julgar os servos de Deus por critérios errados, né? Deva ter critérios, mas sejam os devidos critérios, e Paulo aqui exorta esses irmãos a terem orientações devidas. No verso 6 ele diz: estas coisas, irmãos, pratico-os figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça
a favor de um em detrimento de outro. Então, a gente tem que ter realmente a compreensão dos propósitos de Deus. Então, os crentes em Cristo, aqui da igreja de lá de Coríntios, eles estavam julgando por meio de critérios mundanos, proveniente da sabedoria humana, do raciocínio lógico da filosofia. Nada contra, viu, aqui o nosso futuro filósofo, viu? Mas a deles aqui não estava muito bem estruturada não, mas então nós vemos que Paulo passa a mostrar para estes irmãos que nem ele, nem Apolo devia entrar nesse critério de ser julgado de maneira inapropriada. Por isso, ele trata de orientar e mostrar algumas marcas do verdadeiro apostolado e do ministro, como um espetáculo diante do mundo. Nós estamos expostos, e a expressão espetáculo, né, é uma expressão que dá origem à palavra teatro, como se a gente esteja num palco e a gente está exposto, e o que as pessoas veem, muitas vezes, né? Quem está aí às vezes joga algumas coisas não muito interessantes, né? Muitos não dizem, não fazem, né? Mas algumas pessoas às vezes se levantam e vão embora, porque não querem ouvir aquilo que a palavra está sendo dita, a confrontação. Então a gente precisa levar em conta ao propósito de Deus para o que Ele tem a fazer. Então o ministro é um espetáculo para o mundo. Como todo líder, ele tem essa vocação. Todo mundo fica de olho, né? E ao menor ou maior dos tropeços, e é porque é pastor, e é porque é diácono da Gileade, né? E é porque é presbítero, né? Queridos, Paulo era tão precavido com respeito a essas críticas, ele dizia logo: irmãos, eu sou o maior dos pecadores, né? E eu faço minhas palavras dele, sou o maior dos pecadores. Não crie uma super mega imagem distorcida de um super, né, espiritual crente, que não vai encontrar, porque na verdade todos nós somos humanos, mas todos nós buscamos em Cristo, né, essa perfeição, mas a plenitude só com o Senhor na eternidade. Então, por que Paulo ele usa essa figura de ser um espetáculo para o mundo? Era exatamente uma imagem muito familiar para o povo do Império Romano. É interessante essa história. Para o imperador romano manter a hegemonia do seu governo, baseava-se, ele dava ao seu povo duas coisas: pão e circo. Por isso que o imperador mandou construir em quase todas as principais cidades um anfiteatro, e as pessoas iam para lá, e aí eles jogavam, né? Eles vinham da guerra, o imperador vinha da guerra. Por que ele diz: eu sou os últimos? Porque na frente o imperador ou o seu general vinha nas suas bigas, e atrás, depois dos soldados, vinham os gladiadores e vinham aqueles que tinham sido capturados para serem mortos nas arenas. E quantas vezes nós, né, pastores, somos também somos levados, somos os últimos, porque somos levados para as arenas depois dos cultos, não sei aqui, né? Nas pizzarias e pastelarias da cidade, para sermos tostados e triturados e mais alguma coisa que misericórdia,
como se as pessoas tivessem o prazer de fazer isso por mero sadismo, mas é o que acontece em muitos arraiais. Então esse imperador, ele procurava de todas as formas diversão para o povo, porque enquanto as pessoas estavam se divertindo, eles não viam a maldade, a perversidade que estava acontecendo naquele governo de Roma. E aqui, diante disso, Paulo, no verso 9, ele diz: olha, porque para mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosse condenado à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Então, quando você lê novamente esse texto, você vai lembrar da chegada triunfal de um exército com os presos políticos, os presos foram trazidos para ser mortos nas arenas, e infelizmente havia muitos cristãos foram totalmente dizimados e torturados. Eu estive em Roma, lá no Coliseu, e é um lugar, é um enorme teatro, e estava tendo uma mostra dos 1800 anos, né, que Constantino declarou a religião cristã oficial do Império Romano. Então tinha lá várias exposições, mas em entrar hoje, é um lugar muito concorrido para a gente, lá na Itália, para a gente ver, e um peso espiritual muito grande. Eu me senti realmente muito mal em saber que aquele lugar, os nossos cristãos dos primeiros séculos e por tantos séculos foram mortos e trucidados, enquanto por causa as feras os devoravam e coisas do tipo. Mas essa figura que Paulo evoca aqui é para os apóstolos de Cristo, para os seus ministros, que são servos, que são despenseiros, que estão ali, que às vezes nós estamos na igreja, né, eu não gosto, eu não sei dar elogio e não gosto de levar elogio, porque as mesmas mãos que aplaudem são as mesmas mãos que vão dizer: crucifica-o, crucifica-o. E isso realmente é muito perigoso. Então, guardados os devidos respeitos, é bom a gente saber o quanto a palavra ela é muito, muito, muito firme. Fred Rieneck, ele ensina que Paulo usa a ilustração para a humilhação e a indignidade a qual os apóstolos são sujeitos. Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza as fraquezas dos seus servos a fim de demonstrar o seu poder e a sua força. Porque mesmo as feras devorando, destruindo os cristãos naquelas arenas, no Coliseu, em todos os outros lugares do mundo, no cristianismo não ficou circunscrito só a Jerusalém. O evangelho se espalhou e graças a Deus que o evangelho chegou até nós. Então essa mensagem, sabe, o evangelho precisa chegar na nossa família toda, precisa ser anunciada. Agora, a nós compete pregar, converter e transformar, é obra do Espírito Santo, é obra dele, e só ele vai usar as nossas vidas para a glória do seu nome. Olha aqui como é interessante, 4 contrastes que Paulo aqui, dos versos 7 a 9, ele revela a sua ironia com respeito à igreja de Coríntios. Olha como ele usa bem essa figura de linguagem chamada ironia. Primeiro tópico, fala de reis e prisioneiros.
Depois fala de sábios e loucos, fala de fortes e fracos, fala de nobres e desprezáveis. Ele diz, de maneira positiva, no caso aqui, os reis eram eles, os sábios, os fortes e os nobres. E aos obreiros, né, aos ministros, prisioneiros, louco, fraco e desprezíveis. Veja aí o contraste, porque era desse jeito que eles viam a Paulo. Paulo não está falando uma asneira, uma heresia. Paulo está fazendo uma leitura do que tinha no coração daqueles irmãos que se achavam, que se sentiam. Primeiro, os reis, né, se sentiam reis e prisioneiros, e Paulo prisioneiro, visto que a igreja estava cheia de vanglória. Paulo ele usa a ironia dos crentes de Corinto, dizendo: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Então no verso 8 Paulo faz essa ironia bem pesada para eles. Paulo está dizendo: olha, vocês estão fartos e ricos demais. Vocês lembram lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, qual era a igreja que se sentia, né, rica, abastada, a igreja que tinha tudo e que não precisava de nada? Era a igreja de Laodiceia. Muito bem. Então e ao que indica, a igreja de Laodiceia é a igreja dos nossos tempos, viu gente? Quando a gente lê e escalonar pelos tempos e épocas, nós somos a última igreja, estamos próximo do arrebatamento, e a última igreja é Laodiceia. E Laodiceia estava satisfeita com a sua espiritualidade, pensando que tinha tudo, e estava cheia de vanglória. Eles tinham um alto conceito de si mesmo. Nós nos bastamos, nós temos tudo. Só fazendo um parêntese, como eu já disse, eu sou um garoto, mas eu nasci e me criei dentro da igreja. Então a idade que eu tenho de vida, eu tenho praticamente de fé, né? E no início da minha fé, quando criança e criança também na fé, era muito difícil você dizer que era crente, né? A gente era chamado de bode, a gente era chamado de um bocado de coisa, não alugava casa para crente. O pastor, fundador da Assembleia de Deus, parece que ele não estava mais no Belém do Pará, e a filha dele morreu, missionário, Vuna Vingre, foi para o interior do interior de Alagoas, quando ele estava lá, fazendo a obra missionária lá, teve que sepultar a sua filha, porque o bispo lá da capital não deixou ele sepultar a sua filha, porque era protestante. Lá na cidade de Ubaúna, na subida da serra de Tianguá, os gideões passaram distribuindo Bíblias, Novos Testamentos, e o padre mandou recolher todas na praça pública e mandou tocar fogo, e com ele milhares de lugares, muita gente fazendo isso contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Mas queridos, quando uma pessoa se decidia por Cristo, estava decidido, não ficava nesse chafurdo de hoje é, amanhã não é, daqui a pouco é de novo, daqui a pouco não sei o quê. E para a glória de Deus, nós precisamos honrar a vida desses homens e mulheres pioneiros, os poucos que ainda existem por aí, e fazer com que a nossa vida valha a pena, né? Às vezes a gente pode se chatear, porque aqui a gente poderia ter uma grande igreja, eu acredito, mas parece que
a gente ainda não está preparado para isso, porque até as poucas coisas que nós temos que desempenhar, nós não conseguimos fazer a contento, porque há corações que claudicam, que dão para trás, que vão embora e nunca mais voltam. Misericórdia. Mas nós vamos fazer coisas e valores que agradem o nosso Senhor, da qual nós fomos chamados, que nós estamos para desenvolver a obra de que Ele tem para fazer através de cada um de nós. Isso nos alegra, isso é maravilhoso. Então, de lá para cá, quer dizer, dos 40, 50 anos para cá, mudou demais. O Evangelho já está, né, tem uma estatística aí evangelástica que diz que até 2000 e alguma coisa vai ser 50%, 50%. Eu não acredito nessa estatística, porque boa parte desses que dizem que estão com a gente estão no nome, mas não estão de fato, de verdade, porque se a igreja evangélica fosse a igreja como a igreja da minha meninice, nós já tínhamos tirado essas crianças, esses craqueiros, essa turma toda que estão perdida aí, e tinha dado um baile, porque na verdade a coisa era sempre de grande valor, e não apenas como muitos têm feito para aparecer, e para muitos hoje é mais um negócio do que propriamente a realização da pregação e do exercício do ministério pastoral. Então eu lamento, mas tenho que falar dessa maneira, e como profeta de Deus a gente sabe o quanto isso é muito doloroso dizer, né? Então Paulo diz para esses irmãos: somos ricos em Cristo, nós desprezados pelo mundo, jamais alcançamos a bem-aventurança plena aqui, ainda nós somos humanos, e por isso nós temos que estar alertas. Para quê? Precisamos lutar contra os 3 grandes inimigos que temos, os inimigos mortais: o pecado que está em nós ainda, o mundo, que é o sistema e o seu, né, e o maligno, que é Satanás, que é o príncipe desse mundo. Então nós precisamos lutar violentamente e determinadamente todos os dias contra todas essas setas malignas que procuram nos impedir de receber a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Segundo lugar, Paulo diz que eles sábios e nós loucos. Sabedoria do mundo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, foi o início dos capítulos, é poder de Deus. Então Paulo diz: olha, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Paulo não estava com essa ironia diminuindo, porque ele já havia chamado, né? Eu preguei há 15 dias atrás que tinha que dar leite, porque eles não tinham condições espirituais de receber coisa sólida, coisa mais substanciosa. Mas Paulo aqui, usando essa ironia, desperta-os para que eles pudessem entender por que Paulo era considerado louco. Por que Paulo era um louco? Paulo deixou o judaísmo e o rabinato. Paulo abriu mão lá de Jerusalém. Paulo estava Gamaliel era o grande mestre da sinagoga, e Paulo abre mão, depois que cai do cavalo lá. Ele deveria ter se tornado, depois de Gamaliel, ou com Gamaliel, né, um chefe lá da sinagoga, lá do Sinédrio, mas Paulo abriu mão disso aí, de uma carreira promissora, de grandes vantagens, com muito dinheiro e sucesso, com muita proteção, para se tornar um homem andarilho, itinerante, que não tinha morada certa, irmãos. Vocês lembram que Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça?
Paulo também era do mesmo jeito. Paulo hoje estava aqui, amanhã estava ali, depois estava lá. Ele vivia anunciando, né? Não pense que 3 anos que ele passava na cidade, ele ficava ali, né, na mesma pisada, não. Enquanto ele estava ali, ele já estava espiando os outros lugares também, para ver em que direção ir e que cidade importante ele iria para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então veja que tudo ele passou. Então, o que é que ele estava vivenciando? Ele passou por fome, sentia frio, era açoitado, preso, ignorado, mas até muitos chamando eles: Paulo, tu és um louco. Mas nesse momento aqui, ele chamava os irmãos de sábios, né? Porque eles assim se o consideravam, para despertá-lo eles a verdadeira realidade espiritual. Então, diante disso, diante dessas coisas, nós vemos que ele considerava todas essas coisas de glória, de aparência, de projeção, como perda, como coisas estéreis, como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, Cristo era melhor, mais excelente para ele, porque não dava só uma boa vida aqui Cristo não prometeu nada nem para ele, nem para ninguém. Aqui no mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo, ele venceu. Então, Paulo abandonou todos os status, sua posição e as suas vantagens. Contudo, na verdade, os coríntios se consideravam sábios aos seus próprios olhos e eram tolos aos olhos de Deus. Então é melhor ser tolo diante de Deus ou diante dos homens? O que é que vocês acham? Os homens. Nós precisamos da sabedoria de Deus, irmãos. Então Paulo estava bem com Deus e não importava. Então a liderança espiritual, querido, o homem, a mulher que assim o exerce, deve ter muita consciência que ele está fazendo algo para agradar o seu Senhor, para ser por ele aprovado. E se ele o aprova, não importa quem esteja desaprovando. John Eliot, ele escreveu o seguinte, ele disse que não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Vou repetir: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Então, Paulo tinha ideia das coisas eternas, incorruptíveis, e as coisas daqui são passageiras. Hoje a gente vive numa época, né, virtual, tecnológica. Dá desgosto você comprar um equipamento, um computador, um notebook, um celular, não dá uma semana, lança a gente tenta comprar o top, né, para ser high-tech, misericórdia, quando parece que diz assim, solta outra inovação aí que o fulano de tal comprou um aqui, já vai desbancando. Não adianta correr. Salomão, nós estudando hoje Eclesiastes 3, é correr atrás do vento. Ele já disse, porque o que era já foi, e o que virá também já foi. Então a gente precisa viver o tempo que Deus designa para nós, né? Aprendemos, né, mais a miúdo o Kairos e o Cronos. Então o tempo aqui desses irmãos, eles estavam muito ligados no tempo do aqui e do agora. Paulo estava no Kairos de Deus, Paulo estava na dimensão espiritual, que é atemporal, que é conquistas espirituais maravilhosas.
eu quero dizer o seguinte: você, como homem e mulher de Deus que aqui está, você numa semana pode aprender muito mais com Deus do que você passaria 100 anos estudando na melhor faculdade, porque Deus se revela de maneira maravilhosa, primeiramente na sua palavra, e conforme Ele quer, e aí você vai, né? E infelizmente nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão enjoando da palavra de Deus, rejeitando as sagradas letras. Por isso que nós pregamos e anunciamos versículo por versículo para você amar e querer que esta verdade seja uma realidade viva e poderosa na sua vida, para a glória de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que Paulo diz: olha, vocês são fortes, nós somos fracos. E esse veterano da obra de Deus, olha, nós somos fracos. Ele se colocou, vocês são fortes. E o que dizer dos heróis olímpicos que eles tinham, dos jogos que tinham, né? Eu acho que lá nas praças também tinham muito aqueles fisiculturistas que, né, vinham lá todos saradões, todo, né, desprendido, e o corpo, né? E hoje não é diferente, gente. Essa semana eu fiquei escandalizado. Tem na nossa cidade uma academia de crossfit que custa R$ 500 a mensalidade. E se quiser mais alguma coisa, é mais não sei o quê. Eu disse: rapaz, imagina. E aí os campeonatos e as coisas, tudo por fora. Mais alguma coisa, não sei o que e tal. Quer dizer, a pessoa tem, e isso é o mínimo, é o pacote simples. Mas as pessoas têm hoje uma sede, uma carreira pelo corpo, e falta uma sede pelas coisas de Deus, pelo Espírito, pela alma, que é o que nos faz mais nós sermos o que nós somos, buscarmos e desejarmos. Por isso que Paulo aqui critica. Paulo usa dessa ironia: vocês são fortes, mostrando que eles cultuavam o forte, a aparência, o bonitão, né? O narcisismo daquela época e dessa, né? Sempre ressurge. Aos olhos de Deus, os apóstolos são os primeiros, mas aos olhos do mundo, eles são os últimos, estão condenados à morte. Então, a igreja de Corinto se considerava forte, poderosa, e Paulo chegou a dizer que teve um tempo em sua vida em que ele se achava forte e poderoso, mas ele caiu do cavalo, e agora ele passou para o outro lado, para ser sujeito às coisas que precisava encarar. Então, ele era um perseguidor e passou a ser um perseguido, e agora as coisas aconteceram de maneira bem diferente. Em quarto e último lugar, nós vemos versos 10 a 13, que os coríntios eram honrados e nós desprezados. Então, os crentes em Coríntios queriam glória vinda do homem, né? Vamos botar no jornal, vamos, né, panfletar, vamos botar na internet, vamos fazer tudo aí. Isso é legal. Mas se as pessoas chegarem e não verem, né, a coisa acontecendo aqui como está, né, e aí é muito preocupante. Mas aí esses irmãos queriam ser vistos pelos homens, mas não tinha dimensão de que aos olhos de Deus eles eram como a igreja de Laodiceia. Então os crentes coríntios, eles ficaram todos apavorados quando Paulo diz: nós somos, Paulo dizia para eles, né, que questionava eles,
que tanto Paulo como o próprio Apolo, nós somos importantes porque pertencemos ao grupo de Pedro. Eles não queriam nenhum nem outro, mas Pedro foi um apóstolo que saiu lá do colégio apostólico, aquela coisa toda, mas isso foi muito inconsistente diante do propósito de Deus. Hoje nós vemos muitos astros do forró e outras categorias aí, que eu não quero generalizar, indo para estas ou aquelas igrejas da moda. E para lá aflui milhares, centenas de pessoas, né? Quando sabem que esse ou aquele está lá, para também estar na igreja dos famosos, na ótica do homem, e acaba sendo um modismo. À medida que este ou aquele outro vai para outro canto, ou vai para outra cidade, ou não quer mais nada com Jesus, como muitos fazem, eles também deixam de frequentar aqueles arraiais, né? E isso realmente é muito preocupante. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que os apóstolos são desprezados. Vós nobres, nós desprezíveis. Ele diz que os apóstolos, eles enfrentavam privações, sofriam fome, sede e nudez. O que se passa por amor a Cristo não é dimensionado no nosso dia a dia, mas é muito sério a responsabilidade que se tem com vocês, e isso é muito preocupante. Quando eu cheguei ali na Parquelândia, há 12 anos atrás, e eu já tinha mais de 20 anos de ministério, renunciei do meus, vim ganhando menos, 25%, com 2 crianças pequenas, do que eu ganhava na cidade de funcionário, em cima da minha casa. E quando a gente teve uma das primeiras reuniões, quando deixou de ser a outra igreja para ser Gileade, e eu apresentei as propostas de desenvolvimento de algumas coisas que eu queria que a gente crescesse, né? A liderança simplesmente foi curta e grossa com o pastor Samuel. Pastor, vá trabalhar. Vá trabalhar. A igreja não tem condição de lhe manter. Tudo bem. E outros, não, pastor, não é só isso não, nós também queremos que o senhor banque toda a manutenção da igreja, porque qualquer projeto que venha a existir, o senhor que tem que bancar, porque o senhor, a pessoa jurídica agora, o senhor que assina por ela, e o negócio agora é o senhor que vai responder. Bom, depois nós tivemos uma reunião para a gente falar, trouxe até o pastor de saudosa memória, pastor Ivan, para falar sobre o consórcio, para a gente comprar um consórcio. E quem está de aluguel, o aluguel é hoje, não é amanhã. Aí o grupo também, chamei toda a liderança, não aceitaram. Rapaz, vamos comprar uma carta de crédito, 200 mil, vai pagar aí tal. 10 anos a gente está com um imóvel nosso, quer dizer, já teria quitado, né? Não, mas a gente vai ficar aqui, né? Aí alguém deu uma ideia de jirico, de construir 2 salas lá em cima daquelas 2 salinhas que tinha lá. Não, nós vamos ficar aqui. Tá bom, irmãos. Os irmãos são a liderança da igreja, resolvam.
A única coisa proveitosa que teve dessa ideia aqui foi que nasceu a escola bíblica, que temos até hoje, mas foi realmente muito desagradável. E foi tão interessante que a gente não deve fazer as coisas por impulso ou por vontade própria. E quando, com pouco tempo, né, veio a ordem de despejo da gente, e com pouco tempo, praticamente essa liderança sumiu. E com pouco tempo, Deus nos deu esse local. Com pouco tempo, a gente estava correndo aí atrás de construir. Aí a renda da igreja, aí eu tive que trabalhar mesmo, porque não tinha outra, né? E não digo isso, irmãos, me ressentindo, ou para que alguém ache que eu louvo a Deus, porque a responsabilidade maior que Deus me deu com a minha família, eu tenho mantido esses quase 29 anos de casado, de manter a minha família, não sou, né, da melhor maneira possível. Se não está a contento, eu até agora não recebi nenhuma reclamação, mas a responsabilidade da gente fazer a obra de Deus, e nela saber que Deus vai agir e manifestar, e a obra do Senhor não pode ser feita no braço da carne. Nós vamos fazer, né? Não é por aí. Quando a gente quer fazer, se torna uma Babel, né? E foi o que aconteceu. E aqui Deus construiu uma nova realidade espiritual no nosso meio, né? E estamos felizes com o que Deus tem operado, né? Os desafios são nossos, nós abraçamos, e aqui nós estamos. Então, graças a Deus que o que a gente tem pregado, né, na palavra, né, eu não preciso de fazer ironia com vocês, porque vocês ouvem, atendem e guardam no coração. Essa é a maior alegria, irmãos. Não adianta eu ter uma mega igreja que tem que fazer como Paulo aqui, tratá-la com ironia. Isso é o último estágio, porque então eu louvo a Deus, porque a gente pôde desenvolver o nosso trabalho, a nossa vocação, e continuamos fazendo aquilo que nós fazemos melhor, que é a obra de Deus, de estarmos assistindo a comunidade, estarmos juntos nas lutas e dificuldades, né? Nunca na galáxia que eu trabalhando agora há pouco tempo eu recebi uma proposta de emprego, mas pensando na igreja, mais uma vez, né? Eu rejeitei, né? E, por exemplo, 8 horas da manhã eu não estava aqui com o Marcelino na casa da irmã Nenê, fazendo um momento fúnebre, momento de consolo, de esperança. Se tem um pastor com essa, quer dizer, que está trabalhando, o pastor pode trabalhar, quem quiser trabalhe, mas prejudica o desenvolvimento e o avanço daquilo que é feito na comunidade. Então, eu prefiro caminhar, desenvolver e crer dentro do propósito de Deus e ser por Ele usado e transformado cada dia para a glória de Deus. Finalizando, Paulo diz aos crentes de Coríntios para não colocarem os holofotes nos homens. Paulo, assim, como os homens trataram a Jesus, o Filho de Deus, e o prenderam, o cuspiram e o levaram à cruz, Paulo entendia que nós, como homens e mulheres de Deus, também estamos sujeitos a passar por todas essas agruras, por causa do nome de Cristo. Nós somos jogados nas arenas, enfrentamos a própria morte, como escravos condenados, né? E sabendo que Ele faz coisas maravilhosas. Então quero concluir essa noite dizendo que, pelo amor de Deus e a disposição que nós temos de fazer a cada dia a obra de Deus na vida de cada um dos irmãos,
né? E que a força com que o Senhor nos tem chamado a servir, nós venhamos a desenvolver o nosso dom, o nosso trabalho, o nosso talento para a glória do Senhor. Então, essa noite também é uma noite de salvação, de aqueles que reconheceram que o Evangelho é para a sua vida, é Jesus transformando e mudando a sua vida. Quem deseja recebê-lo, quem deseja ir morar no céu, quem deseja que essa graça que está à sua disposição, aceite, né? Creia e seja um salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então hoje é noite aceitável, hoje é noite oportuna de recebermos a Cristo e sermos por Ele transformados pelo poder maravilhoso do seu santo e maravilhoso Evangelho. Nós temos essa noite pessoas que desejam se reconciliar, gente que quer aceitar Jesus, que quer se tornar um servo, uma serva de Deus para servir a Ele em dias difíceis. Não estou dizendo que é fácil, mas na plenitude do Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia aceitável de Deus. A oportunidade é Ele que nos dá, agora a decisão é pessoal. Você, né, é que pode tomar essa decisão por Jesus. Amém? Amado Jesus, graças te damos, porque esta noite nós fomos, Senhor, orientados e renovados e transformados por Ti, para sermos instrumentos pela qual Tu possas vir até nós e possa iluminar e conduzir o nosso viver para o louvor e honra da Tua glória. Que o Senhor continue a dirigir os nossos passos e edificar cada coração, que cada família aqui representada venha com um espírito quebrantado e contrito, prontos para Te adorar, Te bendizer e glorificar o Teu nome a cada momento. Honra, a fé e a disposição que os Teus filhos têm para ser instrumentos na Tua presença. Graças, pois, Te damos, pois nós choramos em nome e por amor de Jesus. Amém.